Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Sustain Talks. O episódio de hoje a gente vai falar sobre a OMASP, que é a Olimpíada de Matemática de São Paulo. E eu tenho comigo aqui o Roberto, que é aí amigo de longa data, temos várias histórias em comum. Já agradeço o Roberto aqui de estar aqui comigo. Roberto, obrigada por aceitar o convite. E só para ir alinhar um pouco, lembrar o que a gente faz, então a gente está esse semestre trazendo casos de impacto, então como é que a gente tem impacto e sustentabilidade na prática, e hoje um caso um pouco diferente que a gente vai falar do poder público, tá? Casos de educação que tem a ver com o setor público. E para a gente começar, então a gente tem aí as perguntas, o Roberto vai respondendo. Quem quiser, manda aí sua pergunta no chat, no comentário, que a gente vai respondendo ao vivo. E vamos começar aqui o nosso bate-papo descontraído. Primeiro, Roberto, muito obrigada. E fala um pouquinho de você antes da gente entrar nas perguntas. Muito obrigado, Andressa. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de falar sobre educação e sobre o projeto em si. É um projeto de comunicação, então em nenhum momento eu posso me esquivar, muito pelo contrário, eu tenho que aceitar todos os movimentos que a gente consiga falar sobre essa comunicação positiva na educação. Sou Roberto, como colega só para entender mais esse relacionamento, colega de turma da Andressa de engenharia lá no ITA. Fomos para caminhos diferentes e nos encontramos depois de muitos anos nas conversas de trocas de conhecimento, trocas de experiência, tá? E ela me chamou aqui para essa conversa, uma conversa dentro de um tema que não é exatamente o tema que passou pela minha experiência profissional, tá? Mas ela se aplica muito a várias decisões e vários caminhos que a gente toma, que eu tomei especificamente quando eu faço essa relação, quando eu parei para pensar o que seria essa relação. Então, inicialmente, né, lá desde dos inícios de decisão, de entrar numa faculdade de ponta, onde exige-se um foco muito grande. Eu não era exatamente um aluno super focado, era um bom aluno, mas com foco foi a partir daquele momento. Então, depois disso, entrando na engenharia, toda a dedicação para poder se formar, e a partir dali uma decisão de ir para o mercado financeiro. Então, engenharia, depois mercado financeiro, 20 anos de mercado financeiro, num movimento que teve um sucesso, combinando numa empresa de 10 anos, benchmark de governança no mercado, com ótimos resultados, e fiz o meu terceiro movimento, que foi partir para a educação. Se olhar em comum que tem tudo isso, são sempre tomadas de risco alto, tá? Mas apesar de serem decisões em que envolvem um risco alto, são decisões que são pensadas, assim, a decisão de focar na universidade de ponta é pensando muito no futuro. A decisão de ir para o mercado financeiro era algo que eu entendia como uma característica minha, então uma tomada o que há de mais risco dentro do mercado financeiro é ir para o front, é ir tomada de decisão, a parte de gestão. E depois disso, o risco de ir para a educação é sair completamente da zona de conforto, tá? Que foi construído ao longo de 20 anos, com experiência, com resultados positivos, e sair totalmente da zona de conforto também é uma decisão de muito risco. Os riscos, né, não necessariamente são riscos só financeiros, quando você pensa assim, são vários tipos de risco quando você toma uma decisão, tá? Então, acho que é um pouco disso do desenho, com minha história pessoal, a minha característica pessoal. Deu para ver um pouco do Roberto que ele é uma pessoa que gosta de riscos, gosta de arriscar, gosta de trazer resultados. Ele teve aí uma carreira super bem sucedida no mercado financeiro, então teve essa mudança, né? Mas como ele falou, não é um passo não pensado, então tem os cálculos, a avaliação de risco, e acho que isso diz um pouco, acho que temos isso em comum. Gostamos de desafios, né, Roberto? Gostamos de fazer as coisas diferentes, de sair da zona de conforto, certo? Exatamente, isso tem muito a ver com quando você pensa em sustentabilidade, pensando nesse ponto, assim, no meu conhecimento bem, né, mais básico, fazendo um comparativo com o que é mais comum, assim, por exemplo, sustentabilidade no meio ambiente. Você imagina como fazer a preservação e fazer todos os movimentos corretos para que a gente tenha, no futuro não próximo, no futuro longo, essa sustentabilidade do meio ambiente ao longo do tempo, para que a gente aqui na Terra e tal, todo esse movimento
em função disso. Quando você pensa em sustentabilidade numa decisão de vida, muitas vezes você pode pensar isso muito no curto prazo, movido por uma coisa momentânea. Quando você pensa assim, acho que fazendo esse paralelo, falta sustentabilidade aí na sua tomada de decisão. Tá? Então, quando eu tomei essa decisão de ir para a educação, foi pensando não no curto prazo, apesar de no curto prazo eu ainda ter que passar por um processo, eu tive que passar por um processo de aprendizagem, continuo passando por esse processo de aprendizagem, mas a partir do momento que isso foi maturando, a decisão é uma decisão muito mais no sentido de pensar, tá bom, agora como fazer, a partir do momento que existe um projeto, como fazer com que ele seja perene, como fazer com que ele seja sustentável no tempo. Tá? Isso pensando no projeto, você pensa em várias coisas, várias vertentes que quando você está no setor público. Não passa só pelo projeto em si, passa por outras situações que envolvem o fato de estar no setor público, né? Então, aqui tem um ponto que eu queria trazer, que assim, o Roberto ele não tem o passado aí histórico, formação na área de sustentabilidade, ESG, ele foi do mercado financeiro, mas não trabalhou com essas partes. Mas trouxe aí esse elemento de assim, como é que olha a sustentabilidade, né? Que isso é uma coisa que eu trago bastante. Tem algo que são as caixinhas, os frameworks e tudo isso, mas tem também a sustentabilidade, que é isso. Como é que eu gero um impacto? Como é que eu resolvo aí desafios sociais ou ambientais que a gente tem? E o que o Roberto trouxe aqui, que eu gosto bastante, é pensar no longo prazo. Então, como é que eu penso no longo e, ao mesmo tempo, no curto? Balancear, assim, essas duas equações. Aí eu queria que você pegasse esse gancho e me contasse um pouco de onde veio a motivação para criar o MASP, que acho que foi baseada bastante nisso que você identificou, esses desafios de curto, de longo prazo, e um desafio principalmente social. E conta um pouquinho agora do que é o MASP, para quem está assistindo a gente conseguir ver aí o que é essa iniciativa. Então, o desafio da UMASP e o que a gente vem... o tema que a gente entra a partir do momento que existe a UMASP é o tema de criar as referências de sucesso na educação. Tá? Acho que nós somos movidos por referências. Se a minha família fosse jogador de basquete, provavelmente eu para o esporte teria ido, de alguma forma, ou pelo menos teria começado muito cedo a jogar basquete. Minha família não ia dar muito para basquete, não. mas no mínimo seria esportista, alguma coisa mas assim. Mas eu gostava de basquete, tá? Era do time de basquete lá do ITA. do time feminino. Então, quando você pensa em referências, a sociedade, ela muitas vezes não tem um equilíbrio entre referências da educação. Elas aparecem mais em um determinado lugar e aparecem menos em outro lugar. E a gente tem aqui, como na UMASP, uma forma de exaltar os nossos alunos e fazer com que eles apareçam não só depois de maduros, ou, sei lá, no momento do vestibular, que é a hora que aparece mais o sucesso, passou, não passou, meio que o sucesso é isso. Tá? Mas você utiliza a ferramenta de Olimpíadas para ir encontrando esses bons alunos e fazendo um estímulo contínuo, um estímulo desde lá do começo dos anos finais, passa pelo sexto, no sétimo ano, quando ele, ao longo desse tempo, ele não perde a motivação por sucessos que ele foi conseguindo ao longo do tempo, né, via as Olimpíadas. Tá? Eu estou falando das Olimpíadas de uma forma muito geral, porque a gente usou como ferramenta o MASP, como a ferramenta da nossa Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo, mas o objetivo como um todo do projeto olímpico é você exaltar as crianças, os estudantes, por todas as vitórias que eles tiveram. Tá? Então, todas as Olimpíadas são bem-vindas, todas as iniciativas que geram esses resultados positivos são bem-vindos, e o mais interessante é a gente conseguir fazer a comunicação disso. Depois de falar de uma forma geral, aí eu vou falar, tá bom, pensando de uma forma geral isso, mas como é que faz isso agora? Aí que foi criada a UMASP, pensando em todos esses pilares, tá? Então, o primeiro ponto a gente tem vencedores em todos os lugares de São Paulo. Não tem, cada município tem ali o aluno que se destaca mais, isso tem em todos os lugares, mas, como disse antes, a gente precisa mostrar esses alunos. Então, o primeiro desenho da UMASP foi, olha, nós somos 2.550.000 estudantes, tá? Quando foi no primeiro semestre. Do sexto ano à terceira série do ensino médio. Sendo que eu quero premiar os estudantes em todas
os lugares de São Paulo, seja nos municípios ou para os grandes municípios como São Paulo, a divisão foi feita em sub-regiões, que são as diretorias de ensino da educação. Então, tivemos os vencedores espalhados realmente pelo estado. Não foi uma concentração de uma determinada região ou outra. Foram vencedores espalhados. E desses 2.550.000, o número que a gente imaginou foi, olha, se eu tiver 0,1% dos premiados, esse número não vai aparecer. Se eu tiver 20%, eu vou tirar o prestígio, ou palavra mais forte, vou banalizar os vencedores, tá? Então, o número correto parece ser, a gente chegou nesse 5%, é um número que aparece ao mesmo tempo. Se eu estou entre os 5% da minha cidade, aqui do meu município, da minha comunidade, melhor de matemática, eu tenho uma vitória na educação. E foi aí que a gente foi atrás de exaltar esses alunos. Então, os 2.550.000 viraram 127.000 medalhistas espalhados por São Paulo. Tá? O movimento, a partir do momento que você faz a gente não tem ideia do poder que é você falar que uma criança foi vencedora por qualquer motivo, tá? Então, esse movimento de receber essa mensagem que foi vitoriosa é um movimento muito importante que gera não só a autoestima dele, mas gera um orgulho nos pais, gera um desejo nos colegas que estão do lado, gera orgulho também nos professores. Então, essa ferramenta não é só para esses 127.000 como autoestima, mas é para toda a comunidade, demonstrando que ali existem sucessos que vêm da educação, porque a gente deu luz a esses bons alunos, né? Então, assim, olhando por trás da UMASP, esse foi o grande objetivo, tá? Acho que eu posso até continuar falando um pouquinho mais do desenrolar da UMASP, que partindo desse objetivo de ser os 127.000, a gente não... Se eu simplesmente entrego a medalha, chego em casa e falo, olha, pai, mãe, responsável, eu ganhei uma medalha na Olimpíada de Matemática. Isso tem um valor já vai ser motivo de alegria para a família. Mas o estímulo que a gente fez junto às lideranças, e as lideranças realmente compraram a ideia e fizeram movimentos muito, muito bonitos e interessantes dentro das suas realidades, na realidade, eu nem diria realidade, dentro dos seus limites em cada região de São Paulo, foi que, no final das contas, tivemos eventos de premiação para a entrega dessas 127.000 medalhas. Agora você me pergunta, cara, como assim você entregar 127.000 medalhas? Que eventos são esses, né? Se a gente fizer uma matemáticazinha simples aqui, né? Andressa tira de letra isso. Eu pego Roberto. 200, desde a época das Olimpíadas lá, que era, né? Eu tenho que falar, eu vou parar você um pouco, tá, Roberto? Porque precisamos falar uma coisa, assim. Eu tenho uma conexão, eu já falei aqui outras vezes, eu tenho uma conexão pessoal, aí, um carinho muito grande por Olimpíadas de Matemática. Eu estudava em escola pública e foi por meio da Olimpíada de Matemática, ganhei uma medalha de ouro e foi aí que eu conquistei bolsa e depois fui para uma faculdade, enfim. A Olimpíada de Matemática, ela teve aí um fator de transformação na minha vida muito grande, então de mudar completamente a minha realidade ou de mostrar possibilidades. O Roberto também fez a Olimpíada de Matemática no passado, então acho que a gente tem aí essa questão, e eu gosto bastante, ele trouxe aqui dessa parte de referência, né? Você ver que é possível. E eu lembro que quando eu ganhei a primeira medalha, ninguém na escola, era uma escola pública da periferia, da Zona Leste de São Paulo, ninguém sabia o que era a Olimpíada de Matemática, nem sabia que existia, muito menos tinha premiação, que tinha alguma coisa. E eu lembro que depois que aí eu ganhei, isso virou um incentivo para que o diretor começou a inscrever a escola em outras competições, enfim, virou uma roda positiva. E eu acho que aí o Roberto trouxe isso, né, desse desafio de criar mais referências. E a gente tem um dos desafios que a gente tem de educação no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil, quando a gente fala de sustentabilidade, de justamente educação nas áreas de exatas, né? O Brasil vem decaindo aí na participação de estudantes nas engenharias, no interesse por essas carreiras, e tem aquele ranço, né, de que é difícil, é chato. Eu ouvia muito isso, mas para você é fácil, mas para todo mundo é difícil. E eu acho que esse fator aí que o Roberto trouxe, criar referências, eu falo bastante isso em sustentabilidade, coisa boa a gente tem que mostrar. E aí a gente tem que mostrar iniciativas de empresa, mas a gente tem que mostrar iniciativas individuais também. E trazer isso de que é possível se destacar numa Olimpíada de Matemática é ótimo. E aí a gente vem para o número, né?
127 mil medalhas. Eu não sei se teve outra competição que já distribuiu tanta medalha. Eu lembro quando eu participei, a primeira era uma de ouro, uma de prata, uma de bronze. Por mais que fosse especial, mas assim, era quase inatingível, né? E eu acho que você conseguiu essa mágica aí de fazer com que fosse atingível, mas ao mesmo tempo não fosse também super fácil, porque aí perde, você falou, né? Perde o brilho. E esse desafio de como é que eu premio 127 mil pessoas numa realidade de escola pública, então, com recursos limitados, que acho que o Roberto falou da realidade da limitação, mas tem isso, assim, não é que tem recurso limitado. Eu tenho recurso limitado. São 127 mil pessoas espalhadas no estado inteiro de São Paulo. Agora entra na sua matemática aí, Roberto. Como é que você fez? O que significa 127 mil pessoas para premiar num curto espaço de tempo e como é que vocês fizeram isso? Então, Andressa, imagina o seguinte, se eu tenho um evento, em média, isso foi em média, tá? 250, 260 alunos, com mais 2 convidados, que a gente estimulou que tivessem 2 convidados. Já vai para 750, perto de 800. Mas os professores completam 800 pessoas, em média. E eu divido 127 mil por isso, aconteceram 500 eventos no estado de São Paulo. Isso no intervalo de 2 semanas. 500 eventos de 800 em 2 pessoas. De 800 pessoas, tá? Quando a gente pensa em falar, mas esse tipo de movimento, ele é um movimento que o custo dele é muito baixo. Então, o mais importante, o mais desafiador, não é nem você, com poucos recursos, fazer o movimento, porque ele já exige poucos recursos. Então, esse não é o problema, esse não é o gargalo. Qual é o problema? É passar o entendimento e passar a comunicação e ter o engajamento dos participantes, ou seja, das lideranças e dos alunos e dos professores e das escolas no estado de forma geral. Então, esse que é o grande desafio, não foi exatamente o desafio financeiro. E quando você pensa em 500 eventos, a gente ainda tem um ponto aqui na educação que a gente explora, às vezes, e nesse movimento da UMASP, ele foi muito explorado, que a gente tem um goodwill muito importante, muito positivo na educação, que se você chega, eu acho que imagino que quase para qualquer lugar, e fale assim, eu tenho aqui 250 crianças com suas famílias do estado, com mais professores, e quero fazer uma festa de premiação, posso usar o seu espaço? Assim, se não tiver ocupado, a resposta vai ser sim. É quase como se fosse isso, entendeu? Então, usou-se muito esse goodwill da educação e a gente alavancou as lideranças, né? Alavancaram seus eventos com um recurso para isso especificamente zero, tá? Então, quando você teve um evento na Arena Corinthians, você vai vir uma parceria. Quando você tem um evento no ginásio municipal de várias cidades, foram todas parcerias. Não foi um custo para alugar os locais, não teve isso, tá? Então, a gente também usou um goodwill muito importante que fez com que esse recurso, que se você fosse botar na conta seria muito mais alto, ele não foi menos alto ainda nesse sentido. Tá? Por si só já não seria alto, ainda foi menor ainda. Então, teve todo esse ponto positivo de execução. Né? E eu vou colocar mais uma coisa aqui. Eu acho que você fez uma observação de que na sua época, né, na nossa época, na verdade, as Olimpíadas elas vinham para encontrar realmente os melhores. Encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro. Tem vários desenhos de Olimpíadas que são para encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro, e todos os desenhos são bem-vindos. Tá? Só que o que é que eu entendo como um desenho de Olimpíada, que é um desenho ótimo? Quando você tem uma base estimulada, por exemplo, tem um primeiro movimento que você estimula esses 5%, sendo que depois você vai e também acha o seu primeiro, segundo e terceiro. E aí você tem um ciclo completo de um estímulo de vitórias, porque os que estão estimulados pela base vão querer ir até ser o primeiro, segundo e terceiro. Tá? E quem que não foi entre o estímulo lá na sua base, gostaria de chegar lá. Então, você tem o estímulo em várias camadas. Aqui na nossa UMASP, a gente fez também uma terceira fase desse semestre, em que a gente pegou só os medalhistas de ouro, dos 127 mil, são 16.500,
nessa terceira fase, a gente achou os 1.935 melhores do estado. Esses alunos estão fazendo agora um curso online. Eles ganharam esse curso, né? Um curso online preparatório para a OBM. Aí você fala, cara, para a OBM. Dos 1.935, 225 são medalhistas de ouro que vão participar da OBM. Tá? Só a OBM, para quem está ouvindo a gente que não está familiarizado, é a Olimpíada Brasileira de Matemática, tá? É o nosso... Competição nacional, referência em top de matemática no Brasil. Então, a gente também tem lá o nosso objetivo de encontrar os nossos melhores, tá? E aí fecha o ciclo, né? E então, assim, nós temos um leque muito grande de Olimpíadas. Todo esse estímulo da UMASP, o objetivo é que a gente tenha uma cultura realmente de participação em Olimpíadas Científicas. Participação não, uma cultura de Olimpíadas Científicas. E quando você pensa em sustentabilidade, tá? É quase como similar a quando vira cultura. Se a gente consegue transformar o estado de São Paulo no local onde tem uma cultura de participação em Olimpíadas, a gente vai ter isso daí assim, perpetuando. Porque como a Olimpíada é algo que gera vencedores e passivamente vai mostrando um vencedor um para o outro está próximo ali e tal, esse passivamente ele já vai se realimentando e segue no tempo. Isso acontece em alguns municípios daqui do Brasil, tá? Em vários municípios que já se tornaram um município que tem uma cultura olímpica que dificilmente alguém vai conseguir parar isso, porque já virou assim, tem vários vencedores, todo ano tem, todo ano os outros querem fazer também. Eu queria aproveitar esse ponto, Roberto, e trazer, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, eu tenho brincado bastante com esses jogos de palavras. Tem coisas que são, quando a gente fala de negócio, né, tem coisas que são os diferenciais competitivos, e eu falo que às vezes tem coisas que são os comuns competitivos, que é coisa que assim, a gente tem que ter em comum para ir todo mundo estar no jogo, porque senão a gente não consegue. A água é um deles, esse tema da educação, acho que também é outro bem importante. Assim, a educação ele é um fator, tem várias pesquisas e tudo, ele é um fator para que a gente evolua, gere desenvolvimento econômico, gere desenvolvimento científico, para que a gente melhore as condições do planeta, da sociedade, enfim, da própria economia. Então, a gente tem uma série de benefícios aí na educação. E aí, às vezes, a gente pode entrar, às vezes na sustentabilidade a gente fala muito de trazer a colaboração, ao invés do ambiente de competitividade no geral que a gente foi criado para ter, né? E aí você vem, poxa, mas como é que dentro desse contexto a gente tem uma Olimpíada, né, que compete? E eu acho que vale trazer isso daqui, isso eu queria explorar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, porque a gente tem diferentes níveis de competição. Como o Roberto falou, tem algumas que são aí a questão de achar quem é o primeiro e tudo, e a gente acabou de passar pelas Olimpíadas, estamos agora nas Paralimpíadas, né? Então, estamos Paralimpíadas de Paris, então que a gente vê esse momento é um momento que vai além da competição, né? A gente tem ali despertar de talentos, a gente tem essa união dos povos, e aqui na Olimpíada Científica, eu gosto de destacar também esse fator. Então, é uma parte de superação pessoal, é um incentivo à educação, né, de formas diferentes, de você gerar visibilidade, gerar curiosidade, acho que essa curiosidade aí que aí você trouxe. E nesse caso da UMASP, que eu gostei bastante, é isso que torna um pouco mais acessível, sem banalizar, sem desmerecer o mérito. Então, essa questão de assim, incluir bastante gente para mostrar que é possível para que mais gente se interesse e que suba essa escadinha, e ao mesmo tempo você está trazendo que assim, não é que para no primeiro degrau, não é que eu vou ali nesses 127 mil, beleza, ganhou medalha. Você está fazendo o próximo nível, que é beleza. Como é que eu faço essas crianças ou estudantes e tudo evoluírem na jornada de estudos, propiciando um aprofundamento para quem foi o ouro, enfim, dando esse próximo passo para estimular. Faz sentido? Faz total sentido. Assim, não só o estímulo na própria UMASP, né? Como você disse, tem os caminhos, tem os degraus para que eles se estimulem a seguir um caminho da UMASP, mas também é muito válido para que essas portas se abram para outras Olimpíadas. Então, assim, a gente está falando muito da UMASP no primeiro semestre, mas no segundo semestre tem uma Olimpíada de Redação com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo dessas duas Olimpíadas, né? Redação e matemática são só super complementares e tal, tudo isso. Mas que a gente abra portas para que os alunos entendam que são capazes e procurem o que mais
lhe atrai. Aí ele pode construir um caminho dentro da Olimpíada de Astronomia e passar pelo primeiro passo, estudar até ir para a Olimpíada Internacional de Astronomia, porque existe. Ele pode fazer esse processo numa Olimpíada de Economia, numa Olimpíada de Robótica, e muitas dessas já tem a construção que chega até o internacional. Se não chega ao internacional, chega até o nacional, mas tem uma construção. Então, quando você abre as portas e fala, olha, vocês podem, você não precisa se limitar à matemática, não precisa se limitar à redação, por exemplo, mas você entende que você pode ir para uma Olimpíada de História do Brasil, de língua portuguesa, na área de humanas e tal, coisas nesse sentido. Ou tem as Olimpíadas que são intermultidisciplinares, que tem uma série de disciplinas juntos, também você pode seguir um caminho. Então, tem uma série de alternativas que, quando uma determinada região tem essa cultura, ela busca essas alternativas e cada aluno busca o que gosta. E quando você faz o que gosta, a chance de você ter sucesso é muito, muito maior. Né? Uhum. Eu gosto de exatas de matemática. Ótimo, já é ótimo. Eu gosto de exatas de matemática aplicada à robótica, que vai estar lá na programação. Aí você vai voar em cima disso. Então, a gente quer também entender como abrir essas portas, como estimular esses alunos a participarem das mais diversas frentes que existem nesse mundo de Olimpíadas. E até, às vezes, eu falo Olimpíada repetidamente, porque não dá para ficar falando vários nomes diferentes, mas quando eu me refiro a Olimpíadas, tem Olimpíada, tem as feiras de ciências, tem maratonas de educação, tem programas de internacionais, por exemplo, tudo isso gera esse sucesso dentro da educação, e a gente tem que mostrar para os alunos que eles podem seguir esses caminhos, que eles são capazes de seguir aqui, né? Através de sempre, desde o pequeno estímulo. Eu trago bastante sempre, quando a gente fala de sustentabilidade, eu falo da questão de você ter escala, né? E ao mesmo tempo de você criar símbolos. Então você tem a parte de políticas, diretrizes, você tem as soluções em escala e você tem a questão de criar símbolo para você estimular a cultura. No caso aqui, você está trabalhando 2 pontos, né? Você conseguiu trazer a escala e aí ter essa simbologia também de criar essa referência. E aí eu tinha uma pergunta que acho que você já respondeu, mas eu vou voltar para ela e já emendar a próxima, que é: tem mais dinheiro por ser de sustentabilidade de impacto? Você me trouxe aí que tem os dinheiros ocultos, né? Que é essa boa vontade de contribuir aí com o não financeiro quando você reduz custos e essa habilidade de como é que na diversidade eu multiplico o valor. E aí eu queria, então, isso, né? Assim, como é que é a relação do dinheiro? E já trazer a próxima pergunta, que é: como é que você consegue medir o impacto? Você consegue medir hoje? Ou quais são os desafios de você medir esse impacto que tem aí impactos de curto e de médio e de longo prazo? Então, assim, minha avaliação sobre minha pouca experiência no setor público, tá? Minha pouca não, já tenho uma experiência razoável. Já está ficando experiente. Já estou experiente. Nós sempre... na verdade, essa avaliação ela não é só para o setor público, não. É uma avaliação de forma geral como empreendedor, como empresário. Uhum. Tá? Quando você está num determinado lugar que você quer desenvolver alguma coisa, é sempre muito importante que você desenvolva com uma expertise própria para você dar segmento e que aquilo fique como um conhecimento da instituição. Tá? Existem várias, em determinadas situações, e na educação assim, existem muitas frentes querendo ajudar a educação, e óbvio, é muito bem-vindo. Mas você, como gestor dentro da instituição, você tem que entender que ponto você quer a ajuda como suporte e que ponto você tem que desenvolver isso internamente dentro da instituição para que isso seja perene, que isso continue dentro e fique como conhecimento adquirido para a instituição, no caso, a Secretaria da Educação. Então, assim, a gente realmente tem várias formas de conseguir ganhos que você pode, né, converter em ganhos financeiros, como esse exemplo que eu dei de conseguir um espaço. Esse é o tipo de ganho que não é uma questão de eu ter uma expertise para dentro da secretaria. Mas se eu vou desenvolver algum material, por exemplo, como mudar o MASP, lá no início, eu tentei imaginar um processo de fazer uma parceria, de ir para fora e tal, construir isso meio que não só dentro da secretaria. Uma coisa que o secretário também falou, que depois foi muito importante, a gente conseguiu fazer isso tudo com a expertise local da secretaria. Tá? Então, fala assim, podia ter sido menos custoso, ou
em termos financeiros, tá? Até porque, por algum motivo, se eu tivesse algum parceiro, talvez poderia, mas, assim, o fato de ter feito localmente, e seja um projeto muito barato, esse custo a mais de ter feito dentro da secretaria, seja o custo por tempo, né, que na verdade é igual a financeiro também, ele foi muito positivo, que agora a gente realmente tem essa expertise de fazer tudo acontecer lá dentro da secretaria, e não depende de um terceiro ou de um parceiro. Isso é bom para você ser sustentável no tempo, né? Uhum. Então, assim, como se estivesse sempre de braços abertos para ir aceitando as parcerias que existem, mas ao mesmo tempo entender o que é o positivo para a instituição, para que esse conhecimento fique dentro da instituição e seja adquirido pela instituição. Tá? E olha, você trouxe aí uns pontos bem importantes aqui, umas dicas boas para quem está ouvindo, nesse ponto, porque se tem algumas pautas, principalmente relacionadas à sustentabilidade e impacto, que elas estão. Educação é uma delas, é o que você falou, você falar para criança, as pessoas se sensibilizam, tem vários temas que eu tenho trabalhado de inclusão, de diversidade, enfim, tem alguns outros que tocam aí o coração e que as pessoas se engajam naturalmente, e vem muito essa coisa de, eu ajudo, mas aí tem que saber separar, acho que isso que você trouxe, até onde a ajuda bem intencionada pode atrapalhar, e essa questão de como é que eu foco e priorizo. Você trouxe aí adquirir conhecimento interno. Seria às vezes mais fácil, mais rápido, ou dependendo, mais ou menos custoso, né? Dependendo do caso, eu fazer como um projeto separado? Seria, mas vocês optaram aí por fazer internamente, por trazer esse conhecimento para dentro, com que isso tenha uma chance maior de perenidade. Acho que essa é outra dica. Primeira dica, cuida com as boas vontades e saiba aproveitá-las, mas ao mesmo tempo direcionar para o que tem mais importância para o seu momento. Outra dica que você trouxe é essa de, olha, traz para dentro da organização, independente se é pública, se é privada, se é terceiro setor, o que quer que seja, se trazer esse conhecimento para dentro, porque isso traz uma mudança mais perene e uma capacidade de continuidade, de que isso continue gerando valor, senão vira um tiro, o tal do voo de galinha, né? Uhum. Vira um tiro só, voo de galinha, enfim, uma coisa única que aí você tem menos chance de sucesso. Eu acho que essas são dicas fundamentais quando a gente vai desenvolver projetos de impacto ou projetos de sustentabilidade que geram aí essa comoção e, ao mesmo tempo, que lidam com expertises novas, porque você falou, a gente trouxe para dentro, mas assim, nunca tinha sido feito, né? Nada dessa magnitude, então teve que aprender bastante. Assim, a gente faz um movimento lá dentro da secretaria em que tem uma articulação com muitas áreas. Então, imagina o seguinte, no momento de construir as provas, você vai junto ao setor, à área pedagógica. No momento de fazer as licitações, você vai junto ao setor de financeiro, que constrói os documentos, que faz o movimento com as empresas, que parte para o pregão, que tá tudo isso. Tá? No momento que você vai fazer os eventos, você vai falar com as lideranças regionais, mostrar os caminhos, dar suporte com determinadas coisas para que o evento aconteça e fazer diretrizes no entendimento que, olha, eu não vou construir esses eventos, então eu tenho que dar um suporte mínimo para que vocês consigam construir. Falar com tecnologia, toda a parte de tecnologia para aplicação da prova, uma prova toda online, que funcionou em todas as escolas, de manhã e de tarde, com provas diferentes, essa coisa da prova abrir para o aluno só no próprio turno do aluno. Então, tem toda uma dinâmica de tecnologia, de algoritmos para ter os resultados ao final das provas, que é uma conversa sempre que dá uns picos assim de conversas com a parte de tecnologia. Então, assim, esse projeto de Olimpíada é um projeto que tem uma articulação com várias áreas dentro da secretaria. E eu tenho que usar as várias áreas, eu tenho que usar a expertise que ele tem localmente, e funcionou muito bem. E agora eu suspeito que para a próxima rodada a gente vai usar muito menos tempo, que é tudo local, já sabe os erros e acertos, vai corrigindo os erros, né? Para a próxima rodada vai ser muito mais suave do que foi nos primeiros movimentos, que exigia bem mais tempo para a construção de tudo a partir de um zero, assim, como se fosse isso. E deixa eu entrar num ponto aqui, para mim, assim, para a gente evoluir nas questões de sustentabilidade, aqui falando de economia, de planeta, de país, para mim é fundamental que a gente traga esse conceito de sustentabilidade na educação.
A gente vê as consequências aí do nosso modelo econômico, e que bastante vem da nossa forma de que a gente foi educado, que a gente foi criado muitas vezes para usar os recursos, destruir o planeta, enfim, ou não nos relacionarmos bem com as pessoas. E eu acredito bastante que a gente trabalhar isso na educação básica, ter as pessoas é uma das formas de a gente gerar uma transformação efetiva pensando em gerações. E aí eu queria, na sua experiência, o que você teve agora com o MASP, do que você está aí nesse setor de educação, qual que você vê que são os desafios? Desde pensando em contexto, né, até regulamentação, enfim, para a gente poder trazer esse tipo de mentalidade que a gente falou de sustentabilidade. Poxa, como é que eu uso melhor os recursos? Como é que eu colaboro, que eu incentivo o desenvolvimento das pessoas? Como é que eu penso no longo ao mesmo tempo no curto e na perenidade? Como você vê, quais são os desafios para que a gente traga isso para a educação? Então, primeiro falando da educação, né? Foi feito um movimento da UMASP, isso começou um movimento de gerar esse desejo de participar de uma Olimpíada. Fui para alguns eventos, no final, a mensagem que eu captei foi que, olha, quando é que é o próximo? Tá? Então, isso foi muito bom. O próximo vai ser agora um de redação, para depois entrar nesses 2 ciclos todo ano. E a próxima mensagem que eu estou atrás de entender é: estamos participando das Olimpíadas de forma geral e procurando mais Olimpíadas e outras Olimpíadas que não são as nossas que a gente tem no estado. Quando chegar nesse ponto, a gente está falando de uma cultura que é difícil de reverter. Né? Esse é um processo que não é um processo que é rápido, mas o primeiro choque inicial a gente já pode ver um resultado, até principalmente para quem não tinha um conhecimento. Sendo que quando você tem essa cultura, agora já nem falando da educação, falando de política como um todo, a gente tem um problema na política que é a descontinuidade. Tá? Então, quando você faz um projeto e faz um procedimento, por mais que ele vire cultura, é sempre ideal você fazer um movimento que também a parte política ajude a dar essa continuidade, mesmo tendo virado uma cultura. Então, um dos objetivos é fazer com que esse projeto, a partir do momento que tenha tido um desenho já maduro, já com aceitação por parte das lideranças, entendimento que é algo positivo nesse sentido de trazer essas referências, o que está acontecendo desde o início, o objetivo é fazer com que isso vire uma política pública. Tá? E aí é como se fosse assim, olha, agora temos as ferramentas para fazer com que essa perenidade não venha só do lado da cultura, mas também venha do lado do desenho em função da política, né? Uhum. Então, acho que essa parte de virar política pública, né? Como é que a gente tem as políticas públicas que incentivam, que cobram e incentivam ao mesmo tempo, né? E vão criando as condições bases para que a gente evolua. Uhum. E aí eu queria que a gente está indo para o final aqui, eu tenho 3 coisinhas aqui para a gente falar. Mais uma, que recomendação que você dá, então, tem outras pessoas aí, seja do setor público, do setor privado, então outras pessoas que estão interessadas a fazer essas transformações, então a trazer agendas, a gerar impacto, o que você dá de dicas para elas poderem construir essa jornada de sustentabilidade na prática? Então, assim, acho que acho que essa opinião é uma opinião muito pessoal. Eu acho que se a partir do momento que eu fiz um movimento para a educação, tive assim a sorte por ter sido rápido, mas eu acho que em algum momento ia chegar lá, de encontrar qual era exatamente o caminho que eu queria seguir, tá? Em termos de qual projeto, para onde atacar dentro da educação, porque você pode ir para várias vertentes dentro da educação, é um somatório de coisas para fazer a educação funcionar. Então, quando você quer fazer algo de transformação, acho que o primeiro ponto é saber que você vai passar por um processo de aprendizagem e estar aberto a isso, e dentro desse processo encontrar qual é o seu o propósito, qual a transformação que você realmente quer saber. E não assim algo que foi imposto, assim, mas algo que você realmente entendeu que gerou uma convicção, tá? Então, eu vou até fazer um comentário fazendo uma alusão à época como gestor, né, como investidor. Quando a gente é gestor,
a gente está sempre em busca dos melhores resultados, das melhores apostas, tá? Se eu tenho uma convicção pequena, eu boto uma fichinha pequena ali, estou testando e tal, para ver o que é que acontece e tal, quase que não vale nada ao longo do tempo. Quando eu tenho uma convicção média que acontece com uma frequência razoável, às vezes você erra a mão, está ansioso, bota uma aposta maior do que eu deveria, bota uma aposta menor do que eu... tal, e você vai orbitando ali em torno de várias apostas médias. Sendo que quando você tem uma convicção muito grande, o que mais deixa enlouquecido, eu estou falando por mim como investidor, e eu suspeito que é como a maioria. O que mais deixa maluco é quando você tem uma grande convicção e não coloca a ficha. Não é nem quando você erra ou você acerta. É quando você fala, isso daqui eu acho que vai acontecer, e não colocar a ficha por algum motivo. Tá? Então, quando eu entrei nesse movimento, que a convicção foi crescendo de uma forma gigantesca, eu falei, eu tenho que botar ficha nisso daqui, senão eu vou enlouquecer. Então, isso foi uma das motivações que eu encontrei pessoalmente, né, e que me faz, assim, pela característica minha, talvez, não sei o que, mas acho que é bem válido pensar em como encontrar isso na hora que você quer fazer uma mudança dessa de transformação, alguma coisa assim. Olha, a gente está indo para o final, eu vou dar uma resumida aqui. O que a gente trouxe hoje? Então, o Roberto tinha aí o grande desafio, primeiro que ele saiu do mercado financeiro com uma trajetória bem sucedida disso de multiplico o valor, né? Eu acho que essa é a visão que você sempre trouxe de como é que eu multiplico o valor, como é que eu escalo. E a hora que você foi para a educação, como eu impacto a vida de mais pessoas, que eu gero essa transformação e o maior interesse nas áreas essenciais de educação, e a matemática uma delas, como é que eu trago isso em escala? Com recursos escassos e aumentando aí essa capilaridade, né? E aí você trouxe algumas lições que são importantes, que é, primeiro, olhar para dentro, então, o que eu preciso trazer, como é que eu construo as capacidades, né, as habilidades internas, como é que eu envolvo e faço algo para as pessoas. Acho que bastante do que você trouxe, que foi possível fazer aí, 800 eventos, então 127 mil participantes, foi justamente essa descentralização. Então, não ficou só na sua mão e da sua equipe e da equipe da secretaria, então teve aí essa habilidade de envolver de fato, e não é só delegar tarefas, mas a delegar responsabilidade. Então, envolver essa massa crítica de gente aí que está em todo o estado e que tem o conhecimento da realidade na ponta. Então, quem fez o evento não foi o Roberto, não foi a equipe do Roberto, não foi o secretário de educação, foram realmente as escolas, as diretorias de ensino, e eles e elas têm esse conhecimento da realidade. E isso se aplica para muita coisa de sustentabilidade. Às vezes a gente vê a paixão, que você falou que é importante ter a paixão e seguir essa paixão, mas ao mesmo tempo essa racionalidade de que, poxa, eu tenho que abrir mão do controle, trazer as pessoas e confiar com que elas façam o mesmo. Acho que você trouxe bastante isso, teve uma questão de confiança, que as pessoas iam fazer o melhor dentro das suas limitações e das realidades, e ser também, acho que você trouxe isso, que assim, é ser muito realista de até onde dá para ir, o que é possível, o que é pé no chão, até onde eu consigo ir. Você podia ter ido para a Lua, não dá para ir para a Lua agora, então como é que a gente vai no passo intermediário, né? Envolvendo, trazendo essa solução, multiplicando aí, fazendo com pouco, e ao mesmo tempo que traz escala, cria símbolo. Acho que isso foi algo bem legal do que a gente viu hoje, do que você trouxe para a gente. E ao mesmo tempo, sim, tem que ser apaixonado. Tem coisa que, eu brinco bastante, né? Tem coisa que, assim, são caminhos não trilhados. Então, ninguém nunca foi por aí. Então, certeza de que vai dar certo, não sei. Aí volto para o começo da conversa. É risco. Mas tem coisa que tem a ver com os valores, tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com o que vai resolver. Eu estou indo no cerne da questão, no cerne do problema. E a isso a gente tem que ter uma certa confiança e ousadia, tanto da liderança quanto das pessoas envolvidas, para acreditar e para ir em frente. E aí eu queria, então, já te dar parabéns por essa iniciativa. Você falou que vem mais, então vem a de redação, vem outras etapas aí da Olimpíada de Matemática. Então fiquem atentos, se você é de escola pública e tal, quiser se envolver, então fique de olho aí, tem o site. E eu queria, para fechar, que você trouxesse qual que é o seu sonho, Roberto. Olha, Andressa, assim, eu acho que eu já passei por vários sonhos na minha vida, tá? Sonho de moleque, jogador de futebol não consegui, mas tudo bem. Sonho de construir uma família, sonhos profissionais,
Então, eu não tenho um sonho assim inatingível que não vou conquistar durante a vida, apesar de sonhar alto. Então, acho que nesse momento eu tenho um sonho que é entender, ser perceptível que alguma coisa na cultura de educação do Brasil foi mudada. Assim, de São Paulo, eu estou em São Paulo, mas com esse movimento de Olimpíadas, conseguir mudar o pensamento de cultura de educação no Brasil, eu estou muito feliz. E dá para ter alguns indicativos bem fáceis. Assim. Um exemplo é, se eu tenho um determinado, sei lá, um exemplo bem básico, tá? Mas vai ter um vestibular. Eu tenho um aluno que aqui na nossa realidade do Brasil muitas vezes precisa trabalhar. E tem um empregador que não libera o aluno para fazer o vestibular que ele quer fazer. Se a gente tem uma cultura de educação, isso é quase que inadmissível. Tá? Então, tem alguns indicadores desses que dá para a gente enxergar se a gente está mudando a nossa cultura. Acho que esse é o meu sonho do momento, digamos assim, que eu acho que mas é um sonho de longo prazo. Adorei, porque a gente vê como o Roberto vem aí do mercado financeiro, né? Até no sonho ele traz indicadores. E isso é o que eu trago bastante, esse balanço entre o pragmatismo. A gente tem a parte conceitual, então, ao mesmo tempo que ele foi visionário e sonhador, é esse pragmatismo de como é que eu meço, como é que eu trago, como é que eu crio essa cultura de educação que valoriza. Roberto, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, agradecer todo mundo aí que ou assistiu a gente ao vivo, ou está assistindo aí gravado. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão, entre em contato, deixa a mensagem. E daqui a 2 semanas a gente volta com o próximo Sustain Talks, fique de olho aí. Eu já divulguei a programação, mas vou deixar aqui no suspense. A gente vai para a próxima daqui a 2 semanas com um case aí agora de Scale Up, que vai trazer um caso de sucesso de impacto. Roberto, obrigada. Se você quiser falar alguma coisa aqui para a gente fechar. Eu queria agradecer a você. Acho que toda essa história que eu não contaria se não tivesse apoio de várias pessoas dentro da secretaria, desde as lideranças até as pessoas que estão nas mais diversas áreas. Tá? A gente chega com uma ideia, tem os projetos, tem tudo é muito discutido e é tudo muito em equipe. E a equipe realmente está funcionando e realmente a secretaria abraçou a ideia e as coisas estão funcionando. Então, eu queria agradecer muito. Quando falo secretaria, também até as lideranças regionais. Então, eu estou agradecendo majoritariamente a todo que envolve esse projeto de educação da Secretaria de São Paulo. E para você também. Obrigado, Andressa. Do poder público, né? A gente tem a secretaria, a parte central, aí vai a diretoria de ensino, enfim, vai desdobrando entre um monte de atores e instâncias. E essa parte é bem importante. Liderança envolvida, equipes envolvidas, lideranças, alta gestão, média gestão, a gestão local e aí até as equipes. Roberto, de novo, obrigada, parabéns. E vou colocar aqui a vinheta de fechamento para a gente ir daqui a 2 semanas. Espero você. Até mais.